Olá! Oi, Daniela! Olá, É, boa noite, Débora, boa noite, Patrícia, todo mundo. que bom! A gente fica tão feliz, né? Quando chega terça-feira, 7 horas, hein? Bom demais, bom demais. Pois é, vamos ver quem está aqui com a gente. A Rose lá da Alemanha. Que horas é aí, Rose? Acho que Meia. ela não viu. Ouviu? Ela deve estar com o microfone desligado. Então, é, alguém está aqui conosco a primeira vez? Vamos ligando as nossas câmeras, Eu, as a pessoas primeira podem ver a vez. gente. Kátia, prazer. Kátia. Oi, Kátia, bem-vinda. A Que bom. Eliana também levantou a mão ali, Débora. É, Eliana, que bom. Que bom. Essa comunidade é para todos, né? Qualquer pessoa que escutar esse nome Cosmic Power e ficar curiosa, né, do que se trata, é muito bem-vindo aqui. Não precisa ser pessoas que já fizeram curso, né? Essa comunidade é nossa, né? De todos. Mas a gente pede que a gente fique aqui bem presente, então a gente pede que a gente fique com a câmera ligada, para que a gente possa se olhar, né? Sorrir uns para os outros, né? Ok? Ok. Então, a Daniela hoje escolheu uma parte do livro para a gente. Nós vamos fazer a nossa leitura. E a gente quer que vocês também falem, não só eu e Daniela aqui, né? Porque nós estamos em comunidade, todo mundo aqui tem o mesmo peso. Então, a gente quer escutar todo mundo, tá bom? E a gente também quer saber se alguém gostaria de nos ajudar com a leitura do livro. Quem quiser, pode abrir o microfone, falar ou levantar a mãozinha eletrônica. Hoje, Débora, seria bom que a gente tivesse até 4 pessoas, porque a gente tem aí uns 4 trechos de texto para ler. E se não Uhum. aparecerem as 4, aí eu e você a gente entra para ler junto. E aí, quem está em comunidade, quando entrar aqui, já pensa assim, que vai ser convidado para se oferecer para leitura. Então, já venha já pronto, né, para a gente não tomar um tempinho nosso tão precioso, né? Ok? Alguém gostaria? A Posso Rose levantou a contribuir? mão. A Posso contribuir? Cleide. Uhum. Quem mais? Marilza. Mais alguém, gente, que está com o livro que gostaria? Então tá bom. Vamos lá. A gente vai abrir na página 174, tá? E aí eu vou pedir que a Rose comece lendo o primeiro parágrafo que vai até grupo. Depois, automaticamente, pode entrar a Cleide lendo o segundo parágrafo, os exercícios até experimentar. Depois, Marilza vai de a respiração até o final do feedback. E aí eu posso entrar lendo aqui o resumo, tá bom? Ótimo. Mas aí nós vamos fazer a nossa preparação para a leitura, né? Então, vai começar na 174, é isso, Dani? Você vai ler o terceiro parágrafo ali, a respiração, Perfeito. Ok, até o final do feedback. É disso que se trata. ok. Então, nós vamos fazer a preparação para a nossa leitura, que é a respiração. E também lembrando
que esse exercício preparatório para a leitura é ótimo para todas as situações na nossa vida, né? Ok? Que elas nos traz centramento, nos traz presença, uma maior concentração, um maior entendimento. Então, a gente pode fechar os olhos para a gente, então, observar nossa respiração. E a gente solta todo o ar bem devagar pela boca. Inspira pelo nariz, com a boca fechada. Abre novamente a boca, e expira. Mais uma vez, inspiramos. Soltamos o ar. E podemos abrir os nossos olhos novamente e começarmos a nossa leitura. Etc. Cosmic Power é ilimitado. Outra observação tem sido confirmada para mim repetidamente. Tudo o que gosto de fazer para os outros, estou sempre fazendo, em última instância, apenas para mim mesma. Pois exatamente o que dou aos outros, eu recebo de volta muitas vezes mais. Tudo o que eu faço apenas para mim, acabo num beco sem saída e se torna cada vez menos. Nesse sentido, eu determino meu próprio futuro. Somente quando eu estiver entendido isso em sua totalidade, poderei mudar as coisas essenciais em mim. Todas as minhas ações na esfera pessoal significam muito pouco ou quase nada no âmbito da possibilidade. Pois o indivíduo, como já ouvimos, tem pouco peso no universo. Embora o indivíduo assuma seu lugar como peso físico, no campo espiritual, um egoísta continua sendo um peso leve em comparação com um grupo. Os exercícios respiratórios podem ser utilizados em várias situações. Por exemplo, antes ou durante uma entrevista de emprego. Aqui, é claro, de uma forma modificada. Em situações difíceis ou antes de comer. Para isso, deve-se olhar para o prato cheio, colocar as mãos levemente na borda do prato e respirar conscientemente algumas vezes. Por meio do Cosmic Power, se elimina as energias dos alimentos que não são boas para o corpo. O mesmo se aplica aos medicamentos. Antes de tomá-los, olhe conscientemente para eles e respire. Efeitos colaterais são dessa forma eliminados. No entanto, os medicamentos farão o que for necessário no corpo. Cada célula do nosso corpo sabe exatamente o que está acontecendo, pois Cosmic Power atua através do sistema nervoso. Ninguém precisa acreditar em mim, é só experimentar. A respiração e a meditação de Cosmic Power
atuam via o sistema nervoso, sem lapso temporal. Nisto, uma coisa é muito importante. Cosmic Power nunca pode e deve ser misturado com outros métodos. Somente por meio de direcionamento e implementação do que foi aprendido, o método conduzirá ao sucesso desejado. Feedback de uma participante de um seminário de Cosmic Power. Às vezes, estou dirigindo, noto que outros motoristas se comportam de maneira estranha. Eles são agressivos ou desatentos. Há congestionamentos e eu me vejo em meio a ondas de sinal vermelho. Portanto, a jornada não está fluindo bem. Aqui, é importante reconhecer que a situação externa reflete apenas o meu estado interior. Eu estou sem foco, tensa, agressiva, e não tenho nenhuma consciência disso. Assim que percebo a situação, começo a respirar muito conscientemente e, de repente, há apenas ondas de sinal verde. Permaneço isenta de intenções. De repente, percebo como estou relaxando. Normalmente, um milagre acontece por si só. Mesmo assim, vejo a melhoria externa como um reflexo de meu estado interior. Apenas isso conta. É disso que se trata. Resumo: Cosmic Power é um acontecimento instantâneo. Usar a sabedoria do corpo. Ampliação de consciência, um efeito colateral da prática de Cosmic Power. Respiração e meditação são a chave para nosso inconsciente. O quanto outras pessoas nos incentivam e nos cobram. E tudo o que gosto de fazer para outras pessoas, faço sempre, em última instância, apenas para mim. Pois o que dou para os outros, recebo multiplicado de volta. Muito bem. Eu queria agradecer a leitura também. Hoje, né, vocês fizeram uma leitura tão, de maneira tão presente nas palavras, né? E é assim que a gente faz uma leitura mesmo, de maneira bem calma, tranquila, e absorvendo aquele ensinamento. Eu tenho certeza que todos ficaram bem tocados com o que foi falado aqui. Toda vez a gente fala, né? Que texto lindo, que parte maravilhosa do livro, porque realmente nesse movimento que essas palavras desse livro nos provocam, né? São maravilhosas. Então, eu gostaria, né, que nós todos aqui pudéssemos contribuir com algo que escutou aqui sobre a leitura, no que se sentiu tocado, ou alguma pergunta, porque ela fala de vários trechos aqui que acabam se relacionando, né? Ok? Quem gostaria, pode levantar a mãozinha eletrônica e dizer no que foi tocado, ou alguma dúvida. Dione, pode começar, querida. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Eu fiquei tocada com a respiração no alimento e no medicamento. Nossa, que interessante, eu não sabia o poder e a força que tinha de um pensamento, uma respiração, né, no alimento e no medicamento, que é como se fosse uma bênção, né, como se a gente estivesse abençoando aquele alimento e aquele medicamento. Muito interessante isso, me tocou bastante. E eu vou fazer mais isso. Que ótimo!
Essa parte é muito interessante. A Sofia já até demonstrou isso uma vez, né? Nos seminários dela, ela demonstra, né? Como essa respiração faz com que o componente do medicamento seja outro ou do alimento, né? E você usou uma palavra muito bonita, que é como se a gente abençoasse, né? Isso. Aqui, ok? Obrigada. Obrigada. Débora, eu vou só complementar uma coisa que a Dione falou que chama a minha atenção, que é como se você pudesse, nesse estado de presença que o Cosmic Power proporciona, que eu acho que é o ponto de ligação de todos os parágrafos lidos, né? Quando a gente pode olhar em estado de presença para o alimento e para o medicamento, eu amei essa palavra que ela usou também, é como se eu me conectasse com a vida naquilo ali, né? E, e aí uma ressonância se estabelece, e isso é bênção, claro, né? Mas, sobretudo, é um estado de presença que eu vejo o que eu estou fazendo. Ela pede para olhar para o medicamento, né? Se conectar com ele para que a gente possa perceber o que que a gente está fazendo. Isso é diferente de botar a pílula sem nem olhar, beber a água e seja o que Deus quiser, né? Então, é muito legal, Johnny. Grata pela sua É, mensagem. porque um medicamento, né, quando a gente toma, a gente quer ficar livre daquele sintoma, daquela doença, né? E na hora que você respira junto com o medicamento, você está indo junto com aquilo, você está dizendo sim para aquilo, né? Agradecendo tudo, né? E eu acho isso muito bonito mesmo. E potencializa também, né, Débora? Porque por exemplo, desde 2010 eu fiz esse testemunho no último curso que a gente teve com a Sofia, que desde 2010 eu não tenho a tireoide. E desde que eu tirei a tireoide, eu tomava 175 microgramas de, de Synthroid. E desde que eu comecei a fazer o Cosmic Power, eu já tive que baixar 4 vezes o hormônio tiroidiano, mesmo sem ter tireoide. Aí eu fui conversar com o médico para entender o que estava acontecendo. E ele falou: bom, eu não sei, mas eu tenho uma hipótese. O fato de você estar respirando, de você estar fazendo isso tudo, né? As células, elas têm também, é como se fosse o receptor do medicamento, do Synthroid. Só que antes eu não tinha tantos receptores disponíveis, entende? E algo em mim está fazendo com que tenha mais receptores para o medicamento. Então estava sobrando medicamento e eu estava entrando em hipertiroidismo sem ter a tireoide. Olha isso. Aí eu tive que baixar 4 vezes já a medicação. Eu já estou em 125, talvez indo para 112. Eu vou amanhã na médica, porque tá sobrando medicação e eu não tenho tireoide, né? Então, isso aconteceu depois que eu comecei a fazer o Cosmic. Não sei, imagino que tenha tudo a ver com isso. Ok, que bom. Débora, eu quero ir nessa mesma direção, porque a frase que mais me chama a atenção no texto que eu li é: cada célula do nosso corpo sabe exatamente o que está acontecendo, pois o Cosmic Power atua através do sistema nervoso. Ninguém precisa acreditar nela, né? É só experimentar. Essa questão que a Dani trouxe, assim, é o que eu mais faço nos medicamentos. Recentemente eu estou fazendo uma medicação que é de 6 em 6 meses e osteoporose. A primeira vez que eu fui fazer, a moça disse: olha, os sintomas são esse aqui. Aí eu olhei para ela e disse: tá bom, cadê a injeção? Aí ela mostrou, né? E eu disse: tu me dá só um tempinho, que eu vou me preparar para tomar a injeção, que eu tenho um pouco de medo, né? E eu fiz, né? Eu não tive nenhuma reação, porque ela disse que era imediata, né? Eu não tive nenhuma reação da injeção, nenhuma. Então, com relação a medicamentos, eu já faço constantemente. Eu também tenho problema da tireoide, né? E estou fazendo
constantemente para isso. Que bom, que bom. Então, nós temos vários aqui que já estão praticando, né? Ok? Respirar nos alimentos também, né? Ela chega a falar que melhora o sabor da comida e nem chega a engordar também, ok? Uma É, recomendação, Sofia. o corpo ele se sente saciado mais rapidamente porque ele está conectado com o alimento, né, Débora? É, Isso aí. ok, acho que mais pessoas, né? Quem? Valéria. Valéria, Opa, boa noite a todos. Boa noite, Daniela. Boa noite, Débora. boa noite. É, o que me tocou mesmo, olha que interessante, né? Como é bom a gente estar fazendo esse encontro. Eu sempre tinha essa prática, né? Com alimento e com medicação, com medicamento. Por causa do reiki. E nisso passou o tempo e eu acabei deixando. E agora eu percebi como é tão tranquilo fazer com Cosmic Power, né? Ainda mais eu, às vezes, eu faço muito minha alimentação fora de casa. E muitas vezes a gente não sabe quem foi que manuseou aquele alimento, como é que aquela pessoa estava. E a gente percebe quando a gente chega em casa até passando mal, né? Então, eu encontrei aqui, olha, tinha que participar hoje mesmo, né? E a partir de hoje mesmo já começar a praticar. Então, eu achei bem interessante com as refeições, com medicação e também no trânsito. Porque a gente que mora aqui em São Paulo é uma loucura, corre para lá e para cá. E muitas vezes você vê muitas pessoas realmente do lado, assim, irritadas, nervosas, acidente. E aqui eu falei, nossa, amanhã eu tenho que ir para longe. Pronto, Cosmic Power. Gratidão, viu? Gratidão mesmo. Ok, obrigada. A Rose, Uma coisa que me chamou a atenção foi aqui quando a Sofia fala sobre a questão de tudo que, quando eu estou a serviço do outro, quando eu me coloco, né, quando eu dou mais para o outro, eu recebo também mais. Né? E isso, não sei qual motivo, me tocou hoje bastante. Eu já tinha lido esse trecho desse livro, mas como o Cosmopau nos ensina também a servir, né? E a estar a serviço do outro. Né? E eu vejo que quando eu me coloco realmente a serviço, né, seja em qualquer esfera da minha vida, eu vejo que eu recebo mais. Realmente, aqui ela tem razão. Que a gente experimenta eu experimentei já na minha vida ao longo dos meus 50 anos, foi sempre isso. E quando eu faço coisa só para mim, realmente parece que a coisa não é para o maior, é por isso que diminui, realmente. E quando eu faço coisas para o outro, mais para o outro, é como se realmente eu fizesse para um bem maior. Né? E isso foi que me chamou a atenção. E gratidão também, né? Gratidão por estar nesse momento com vocês. Obrigada. obrigada, Rose. A Marilza, Eu agradeço também. E sobre a parte que eu li, coincidentemente, né, foi a que eu li, cada uma tem algo especial, e falou sobre essas ondas do sinal vermelho e do sinal verde. E hoje eu ouvi a Sophie, né, às 11 horas, e ouvi a Sophie no domingo, e marcou muito ela dizer essa frase tão filosófica e tão real, que o que está dentro está fora, o que está fora está dentro. E nunca é o outro, né? E nunca é o externo, sempre nós. Então, aqui, de repente, assim, o motorista no feedback estava vendo todos nervosos, né? E vem esse sinal vermelho de que a coisa não vai bem. Então, eu preciso me acalmar, né? Eu preciso respirar, eu preciso sintonizar. E, de repente, as ondas de sinal verde.
Então, vi uma sincronicidade assim das falas da Sophie com essa leitura, que sempre é olhar para nós, né? No sentido do como estou eu, né? E não como está o externo. Rios, essa parte que você falou é linda, né? Porque tudo começa conosco, né? E aí eu vejo como é lindo estarmos aqui em comunidade, porque nós estamos aqui elevando nossos pensamentos, nossos sentimentos, e aí eu tenho certeza que todo mundo deve observar que quando sai daqui desse ambiente, que entra em casa, né, que sai do quartinho sozinho, com a portinha fechada, que às vezes o marido muda, os filhos mudam, né? Acontece alguma notícia boa, ou a gente então fica mais tranquilo para tomar uma decisão. Então, essa parte que a Marisa observou aqui no livro é justamente isso, né? Se eu quero mudar algo fora, ou se eu observo algo fora, façamos em nós primeiros, né? A nossa responsabilidade de que algo fique bem, não cobrar do outro, mas fazermos algo em nós que aquilo também vai afetar o outro, né? E estarmos aqui é uma oportunidade também de exercitarmos isso, né? Muito bem, obrigada. Mais alguém? Zenira, você gostaria de falar algo para nós? Do que te chamou, que te tocou mais? Boa noite. Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer muito esse grupo. Faz um tempo que eu vinha participando, e o ano passado, quando eu estive em São Paulo, que eu fiz ali o introdutório com a Sophie, eu percebo a transformação. Mas tem algo muito interessante, porque eu já trabalho com a respiração. Eu venho da antroposofia também e sou professora. E sempre trabalhei com a respiração com meus alunos, gostava muito dos poemas do Goethe. Mas tem algo no Cosmic Power que me pegou, que foi exatamente o movimento da respiração, que é soltar o ar primeiro. Essa compreensão desse esvaziamento, para mim, foi uma chave, com todo esse tempo, fazendo yoga e meditando. E, e o que me pega aqui sempre, quando eu leio, e está no resumo, é a potência que tem o Cosmic Power. Às vezes a gente está tão no movimento do dia, a gente se perde muito de si mesmo. Mas quando tu lembra que tu pode respirar, é um acontecimento instantâneo, você volta para si mesmo. Então, de tudo que eu tenho movimentado em mim, é a disciplina, né? Porque a Sofia ainda falou outro dia isso, né? É algo, o essencial é simples, mas ele exige de ti a disciplina. Eu fico vendo o quanto eu vou oscilando entre... Parece que quando eu chego no momento que algo vai acontecer, parece que eu dou uma voltada. E não, acho que vou ficar por aqui mesmo, numa base segura. Então, esse grupo eu quero agradecer, porque toda terça-feira ele tem me ajudado a dar um impulso. Então, agora tem muito tempo já que eu venho fazendo uma vez. Para eu conseguir criar disciplina, eu determinei uma vez por dia. Claro, hoje, como é terça, eu faço duas. E agora, depois de 2 meses, eu estou botando o propósito de aumentar para 2 vezes por dia, até que eu consiga fazer a continuidade, né, da formação com a Sofia. Mas muito grata, assim, porque o que me pega é exatamente esse movimento, é muito rápido, é muito rápido. Então, muita gratidão mesmo ao trabalho de vocês, o que vocês movimentam para que a gente possa ir tendo essa compreensão, né? E mesmo esse ir e voltar, vocês estão aqui, a gente sabe que, mesmo que a gente se perca de umas terças-feiras, quando chama de novo, tu vens para cá. Aí tu te dá conta, relembra, né? Ah, tá, entendi, volta. Então, é um recomeçar até ganhar essa disciplina, né? Então, muito obrigada. Nós que agradecemos, porque essa comunidade só tem essa graça se tiver todo mundo aqui, né? Como diz que cada célula tem a sua consciência, cada um de nós também tem uma contribuição grande aqui, né? Meus vizinhos estão aqui correndo numa alegria danada. 8 horas é hora dos meninos brincarem. Mas essa nossa respiração, se a gente criar esse hábito de fazer várias vezes para o dia, a respiração
nos traz para o nosso centro e traz também a gente para o nosso propósito. E aí fica até mais fácil da meditação, da respiração, a gente já ir para a nossa meditação. Respiração nos traz para a disciplina também, né? Mais alguém? A parte que mais me tocou foi o que a Rose também comentou, né? Que ela começa no parágrafo falando disso e ela termina, a última frase do resumo é justamente o que ela começou, né? E tudo que eu gosto de fazer para outras pessoas, faço sempre em última instância para mim. E aí a gente pode fazer tantas outras coisas para as outras pessoas, né? Inclusive ter bons pensamentos e bons sentimentos em relação a ela, né? Que assim como a gente abençoa os medicamentos e abençoa a comida, a gente também pode olhar para uma pessoa e ter uma intenção, um elogio interno para ela, né? E aquilo também acaba voltando para a gente. E eu já escutei várias vezes de como o Cosmic Power atua, essa contabilidade que o universo tem, né? Essa matemática do universo. E ela fala justamente isso aqui, né? O que nós fazemos para o outro, sempre o coletivo, que é para os outros, é muito mais poderoso, nos traz muito mais felicidade do que nós fazemos unicamente para nós. E quem está aqui no grupo que já passa o Cosmic Power adiante, porque uma das etapas desse curso, né, é a gente depois poder passar o Cosmic Power para adiante. E quem já experimenta isso, né, passar esse saber para adiante, porque o que a Sophie quer é isso, né, que a gente aprenda para depois se capacitar para passar adiante. E quem já experimenta isso, né, vê como fica feliz quando faz isso. Que essa felicidade é muito maior, né? Você trazer esse benefício para alguém, passar esse conhecimento adiante, é muito maior do que quando alguém faz alguma coisa para a gente. Então, a gente põe em prática, né? O que está aqui nesse trecho do livro. E nós temos uma capacidade enorme, né? De conseguir pensar no que nós podemos fazer para outra pessoa, né? Todos nós, porque inclusive o Cosmic Power faz isso conosco. Nós vamos ficando mais bondosos, né? A bondade também é algo que vai surgindo com essa prática, com essa conexão, né? Que a gente vê que está tão conectada a tudo, ao planeta, a quem vive no planeta. A gente sente tanto essa conexão que nós vamos ficando mais bondosos mesmo, né? Então, vai ficando, cada vez a gente vai dando mais e recebendo mais, dando mais e recebendo mais. Então, é uma alegria, né? A gente está aqui junto com vocês, né? Débora, tem um ponto também que eu observei quando você pediu para as pessoas respirarem no começo, o quanto isso se conectou com a forma tão centrada e pausada que a Rose leu. Eu sinto que a Rose puxou um movimento que saiu ali bem do centramento dela, ela começou trazendo isso, né? E a gente foi só seguindo o caminho que ela começou, que é isso. Quando a gente está num lugar onde está todo mundo falando alto, alterado, e aí um começa a falar um pouco mais baixo, mais tranquilo, parece que vai todo mundo acalmando e vai indo. Então, só o ato da gente parar e se olhar aqui antes. E aí a gente fechar os olhos, respirar juntos. O Cosmic Power ainda tem o sorriso, que é esse sorriso que está estampado no seu rosto e de muitas pessoas aqui. Só da gente olhar para uma pessoa sorrindo, a gente é programado biologicamente a sorrir de volta. Quando você vê, você está sorrindo de volta, né? Ou pelo menos se questionando por que que a pessoa está rindo, né? É,
E aí é impressionante, porque a gente está fazendo algo para a gente, mas que tem um reflexo de grupo, que foi o que você fez quando pediu para parar e respirar, que foi o ponto de partida. Por isso que a Sophie fala, né? Eu como ponto de partida, que a Rose trouxe na leitura dela, e depois a confirmação de cada uma de nós. Então é como se tem uma pessoa em paz, e daqui a pouco o meu diapasão começa a vir junto com o dela, aí daqui a pouco vem o outro, né? Ah, eu acho muito lindo de observar assim, e na aula de hoje estava bem para quem tiver, né, a fim de ver, poder ver. É. E aí ela fala essa frase, né? Que nesse sentido eu determino o meu futuro, Uhum. né? Então, o Cosmic Power também é a gente tomar, né, a responsabilidade pela nossa vida, né? E a gente vê tantas coisas aqui, né, nesse capítulo aqui. Então, a gente é responsável, sim, né, pelo nosso futuro, pela nossa felicidade, e fazendo algo pelo outro, né? Fazendo algo pelo outro. Ok, mais alguém? Hoje o Posso- Rimar está aqui, Débora. Ele estava aqui na semana passada, ele veio, né? Que bom, Ah, voltou. Então, vamos chamar mais uma pessoa? eu queria chamar a Selma, Selma Mota. Ok, Selma. Oi, Dani. Oi, boa noite, pessoal. Os depoimentos são maravilhosos e eu queria dizer o seguinte: eu fiz a formação de fitoenergética e a gente já potencializa as plantas. E a experiência de potencializar os alimentos e as medicações realmente me impactou bastante. Eu já tinha lido e eu já fiz, e é assim maravilhoso. Realmente o sabor dos alimentos mudam. Parece que ficam mais purificados realmente. Essa frase foi a que mais impactou, tá? E assim, gratidão profunda. Eu sempre que posso, todos os 3 dias da semana eu estou presente, né? E é sempre maravilhoso estar com vocês. Muito obrigada. Gratidão. Obrigada. É, é, acho que todos aqui iam ter alguma coisa para falar, né? No que foi tocado. Por isso que a gente sempre pede, né? Que a gente fale algo, né? Aqui. Não espere só escutar. Vamos ver a Priscila? Aí a gente vai meditar? Oi, Priscila. Oi, querida. Boa noite para todos. Boa noite. Gratidão pela oportunidade. Eu estive também na iniciação de São Paulo ano passado e estou aqui na comunidade já há alguns meses. E o que mais assim me chama a atenção foi muito na sua fala, Débora, porque eu vivi um momento bem desafiante recentemente, tem um pouco mais de um mês. E a vida, a existência, ela é desafiante, mas com Cosmic Power nós voltamos para nós e saímos da esfera do outro, não é? E teve um momento depois desse episódio difícil, que foi a perda da minha irmã. Falhou um pouquinho aqui, Priscila. Falhou? Voltou? Sim. Voltou? Para mim não falhou, mas se você puder repetir para a professora Débora. Sim. Então teve um episódio que era uma terça, né? E logo depois desse momento difícil, que foi a perda da minha irmã. E, e aí eu estava muito abalada, eu vim para o Cosmic Power já assim muito abalada, porque alguém ia fazer uma postagem no Facebook que eu não tinha autorizado, né? E eu não tenho controle sobre o outro. Então eu fui entrando nesse estado de graça aqui na comunidade, e foi tão lindo assim perceber o quanto nós podemos sair dessa programação que nos leva ao outro,
não é? E que nos faz, assim, estar nesse estado de graça que é esse estado de presença. Então eu vou para mim mesma e foi assim algo muito precioso, sabe? E aí eu me dou conta que viver esse momento difícil, ele é muito mais possível com essa respiração. E no dia da notícia da perda da minha irmã, eu fiz Cosmic Power o dia inteiro. E isso me potencializou muito, porque foi algo bem desafiante para mim. E, foi uma perda, assim, difícil, né, uma execução, uma coisa, assim, bem desafiadora da existência humana, né. E então eu vivi, assim, sabe, uma transcendência aqui com o Cosmic Power, foi assim, eu falei: "Eu só tenho isso agora". Era como se eu tivesse só esse momento, só podendo respirar e me alimentar disso, então, é é sobre isso, sabe, que eu queria partilhar. Gratidão. Ok, muito obrigada. Eu não estou vendo ela mais. Eu não sei se foi minha internet que caiu ou se é Ela ela tá aqui, Débora. aqui. Tá, eu acho que minha internet que está um pouquinho instável. Obrigada, querida, por compartilhar conosco, viu? Obrigada, Priscila, e nossos sentimentos aí a você e sua família também. Isso. Ok. Então, meus queridos, eu acho que chegou a hora de nós meditarmos, né? Eu estou um pouquinho preocupado com a minha internet aqui, mas eu acho que vai dar tudo certinho. Obrigada, viu, Priscila? Tudo de bom aí para vocês. Então, vamos meditar? Vamos virando aqui para a tela. Podemos nos espreguiçar. Ô, Igor, que bom te ver aí de novo. Tudo bem? Ok. Ok, meus queridos. Obrigada. Obrigada, doutora. Daniela, muito obrigado. Patrícia, muito obrigada. Obrigada, Obrigada a Daniela. todos. Obrigada ao nosso suporte. Uma boa noite. Até o nosso próximo encontro. Tchau, Obrigada, tchau. boa noite. Tchau. Vamos Obrigada, olhar mais um tchau. pouquinho, tem quem está aqui conosco.